Glória a Deus. Salmos 127. Irmãos, eu vou falar hoje sobre família. É um tema muito oportuno para nós hoje em dia, do jeito que as famílias estão sendo atacadas por Satanás. Então, família é um tema que nunca pode deixar de ser pregado. Amém? E eu preguei esses salmos um dia desse, mas veja bem, eu estava em casa. Essa mensagem eu acho que foi preparada todinha na mente, né? Porque eu estava deitado e Deus me inquietou até eu levantar de madrugada. Eu estava meditando esses salmos, lembrando dele na mente. E começou a vir a mensagem completa em minha mente. E eu estava até pensando em dormir. Só que eu não consegui, irmãos. Porque cada vez vinha mais. Até que eu tive que levantar de madrugada e preparar esse sermão de novo. Glória a Deus. E eu sei que é a vontade de Deus que essa mensagem seja pregada hoje aqui para nós. O tema é como ter uma família edificada por Deus. Quem não quer ter uma família edificada por Deus? Glória a Deus. Amém? Amém. Então eu vou ler. É só a primeira parte, certo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só até aí. Feche apenas os olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Fala, Senhor. Opera, traz a iluminação do texto. Usa esse maribundo para falar com outros maribundos. Opera tremendamente em cada coração. Receba toda a glória para si. E nos faça mais parecidos com o seu Filho amado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses salmos, ultimamente, realmente, ele não tem saído da minha mente. Eu uso ele diariamente em todas as minhas orações. Você já parou para meditar nesses salmos? Como ele é forte, como ele é significativo, como ele é tremendo. Veja, os salmos, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem? Os que edificam. Irmãos, esses salmos aqui mostram para nós quem nós somos e quem Deus é. Mostra a nossa carência, dependência de Deus. Glória a Deus. Esses salmos colocam a gente em nosso lugar. Mostra que diante das nossas mãos nós não somos capazes. É verdade, glória a Deus. Não somos. Veja, se Deus não edificar o lar, a casa, o homem, a mulher, o casamento, os filhos, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não fazer, ninguém faz. É o que o Salmo está dizendo aqui. Se Deus não operar, ninguém opera. Veja, deixa eu antecipar um pouco da interpretação. Veja, o que o Salmo está dizendo aqui é o seguinte: enquanto o Senhor não for o centro da sua vida, enquanto o Senhor não for o centro do seu casamento, enquanto o Senhor não for o centro das suas vontades, em vão será todos os seus esforços. Você entendeu? Enquanto Deus não for o centro da sua casa, da sua vida, da sua família, em vão será todos os seus trabalhos, todos os seus esforços será em vão. Para ter um casamento feliz, para ter um casamento realizado. Mas pastor, por que o senhor está falando de casamento? Irmão, Salomão, quando escreveu esse texto, ele estava falando de quê? Senão de uma família, de um casamento edificado por Deus. Glória a Deus. É de casamento que Salomão está falando aqui. É de uma família, é de uma casa, é de um lar, é de um matrimônio, é de uma relação que é edificada por Deus. Mas deixa eu te dizer, grava isso: enquanto o Senhor Deus não for o centro das suas atitudes, em vão será todos os seus esforços para ter um casamento feliz, para ter um casamento realizado. Enquanto você tentar, na sua própria força, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, edificar com as suas próprias mãos e ações a sua casa,
o seu casamento, em vão trabalha você. Glória a Deus. É o que está escrito aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Está vendo? Veja, esse texto é maravilhoso. Ele é tremendo, por incrível que pareça. Ele está falando exatamente de família. Quando Salomão escreveu esse texto, ele tinha exatamente isso na mente: a base e a felicidade da família, a união de uma família forte no Senhor, de uma família unida no Senhor, de uma família edificada no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Era isso que ele tinha em mente, você entende? Quando Salomão escreveu esses salmos, o que é que ele tinha em mente? Por isso que Salmos é maravilhoso. Ele tinha em mente a base da felicidade da família, a união de uma família forte no Senhor, de uma família unida no Senhor, de uma família edificada no Senhor. Mas todavia, porém, isso só pode acontecer se o Senhor for o centro dessa família. É que essa família é forte e feliz no Senhor. Irmãos, isso é um fato. Esse texto é tremendo. Esse texto responde à desgraça dos casamentos, à desgraça das famílias, à destruição de lares, por não ter Deus como edificador daquele lar, Deus como centro daquela casa, o Senhor como centro daquela família. Por isso ela vai de água abaixo, de mal. Glória a Deus. Você não está vendo, irmão, a desvalorização da família, a destruição, o que estão fazendo com a família, projetos para entrar em sua casa, manipular seus filhos, manipular sua esposa, destruir sua casa e a sua família. E muitas famílias têm sido destruídas. Ou seja, não se dá valor mais à família. A família, irmãos, é um matrimônio criado por Deus. O casamento é divino, não é terreno. Foi Deus que criou o casamento lá no Éden. E disse: da costela do homem tirou Deus e fez a varoa, e chamou o homem varão e a mulher varoa. Glória a Deus. E se uniu uma família. Deus constituiu a família. Por isso que é a constituição mais atacada e afetada por Satanás. Por isso que tem que ser pregado sempre sobre família. E eu não vejo um texto tão eloquente, eu não vejo um texto tão oportuno quanto o Salmo 123, 127. É um salmo tremendo. Salomão, ele é específico. Ele foi muito feliz. Deus inspirou esse homem de uma forma e disse: se o Senhor não for o centro, não for o edificador de qualquer lar, em vão são todos os esforços naquela casa. É em vão. Glória a Deus. É em vão trabalhar e ser rico. É em vão trabalhar e ganhar milhões. É em vão se formar, fazer faculdade e ter muitos carros, belas casas. É em vão, porque nada disso traz edificação para uma família. Glória a Deus, é verdade. Não traz, irmãos. O texto está dizendo isso. Em vão trabalha os que tentam trazer felicidade, realização, proeza para essa família, a parte de Deus, vão ser decepcionados. E falar a verdade, você tem que concordar comigo. Vivemos num século assim, que as pessoas tentam trazer para dentro das suas casas realizações, proeza e felicidade, a parte de Deus. O que é que elas estão fazendo? Elas com as próprias mãos estão tentando edificar, realizar filhos e casa. Mas qual é o resultado final? Destruição. Por quê? Porque Salmos diz que se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam. Glória a Deus, é verdade. Você entende? Louvado Esse seja Salmos, Deus. por favor, de Salmos. Louvado seja Deus. O que é que o Salomão está dizendo? Meu filho, se Deus não fazer, não tem dinheiro no mundo que faça. É verdade. Não tem carro, casa, realização, iate, jet skis que traga realização, plena plenitude para um lar, se Deus não o trouxer. Glória a Deus. Mas enquanto o homem ou a mulher, ou os casais, ou seja, quem for o centro dessa família, o centro dessa casa, porque nós estamos vivendo um século, você tem que concordar comigo, que o centro da casa quem é? Os filhos, depois a esposa, depois o marido. Esse é o centro do lar.
Só que enquanto isso acontecer, enquanto a esposa ou o esposo for o centro dessa casa, não o Senhor em vão trabalha essa esposa, em vão trabalha esse esposo, em vão trabalha essa mulher, em vão trabalha esse homem, tentando buscar felicidade e a realização do casamento sem a bênção, a ajuda, a força, a graça e o poder do Senhor. Glória a Deus. É impossível. Nós precisamos compreender uma coisa de uma vez por todas. Escute, irmãos, escute, você que vai me assistir depois. Precisamos compreender de uma vez por todas que todo casamento, escute, todo casamento precisa de uma base, precisa de um alicerce. Glória a Deus. Todo casamento precisa ter uma base e precisa ter um alicerce. E que esse alicerce e essa base não pode ser nós mesmos. É verdade. Glória a Deus. Não pode. Vai dar errado. Porque se nós, escute, lançamos os alicerces e servimos de base para nós mesmos, servimos de base para o nosso casamento ou para o próprio alicerce dele, logo vamos perceber que qualquer alicerce ou base que seja criado por nós, feito por nós, colocado por nós para fortalecer nosso casamento, não vai demorar muito para que percebamos a ruína e a inutilidade, a fragilidade desse casamento. Não vai demorar. Dessa base e desses alicerces logo se quebrará, porque é frágil e fracos como nós mesmos somos. Como é que pessoas tão fracas e frágeis podem lançar alicerces fortes e seguros? Não tem como. É contraditório à sua natureza. Escute, irmão, escute bem. Se você tentar lançar os alicerces e levantar as paredes espirituais, é contraditório à sua natureza tentar fazer isso. Você pode até lançar, mas os alicerces vai ser fraco e a base vai ser fraca, e logo vai rachar e vai mostrar a sua fragilidade. É verdade. Porque é tão fraco como nós somos fracos. Não temos capacidade de lançar alicerces ou constituir bases. Por isso que o salmista está dizendo: deixa que Deus construa, deixa que Deus lance as bases. Porque se Deus não lançar as bases e edificar essa casa, em vão trabalha os que edificam. Agora, ao contrário de nós mesmos colocar esse alicerces, ou ser essa própria base desse relacionamento, o Senhor precisa ser a base. O Senhor precisa ser essa base, esse alicerce. Escute, irmão, presta atenção. Ao contrário de nós, você lançar a base do seu relacionamento, os alicerces, faça isso. O Senhor precisa ser essa base, esse alicerce, porque o Senhor é uma rocha inabalável. Você entende isso? O Senhor é uma rocha eterna, como diz as próprias Escrituras. Sendo o Senhor uma rocha inabalável e uma rocha eterna, Ele nos sustentará em momentos difíceis e nos dará força, sabedoria e graça que precisamos para vencer qualquer situação. Glória a Deus. Como uma família forte, edificada e unida nele. Veja, escute bem. O homem constrói, vocês vão concordar comigo? O homem constrói grandes prédios, sim ou não? Lindas casas, obras extraordinárias. Eles lançam o alicerce e eles levantam as paredes e fortificam os muros até, mas são alicerces físicos, paredes físicas, muros físicos, construções físicas que os olhos podem ver e as mãos podem
a poupar. Entendeu? O homem faz coisas extraordinárias. Ele constrói um prédio enorme. Ele constrói coisas extraordinárias. Ele constrói prédios tremendos. Mas são físicos. E o texto aqui não está falando de alicerce e nem base física, não. Está falando de alicerce e base espiritual. Glória a Deus. Mas, como eu disse, o texto está falando de um prédio, de uma construção, de uma casa espiritual. O texto aqui está dizendo que se o Senhor não edificar a sua casa espiritual, em vão trabalha os que edificam. Você entende isso? Olhando agora nessa visão espiritual, o homem está, escute bem, o homem está possibilitado a levantar prédios, paredes e grandes construções físicas. Ele tem capacidade sim para isso. Mas olhando para esse texto e vendo que ele está falando de forma espiritual, o homem de forma espiritual está impossibilitado de lançar os alicerces, de levantar as paredes, cobrir a casa e deixar ela forte, preparada e pronta, espiritualmente falando. Impossível que ele faça isso. Espiritualmente falando, é impossível que o homem jogue os alicerces, coloque a base, levante as paredes e cubra os telhados. Não está nas mãos dele esse poder. Ele não pode fazer isso. Mas pastor, por que o homem não pode fazer isso no mundo espiritual e pode no mundo físico? No mundo físico é fácil. Levanta o bloco, a parede, faz coisas lindas. No espiritual é mais difícil. Por causa do nosso pecado. O pecado que está dentro dele, do homem, tirou dele essa possibilidade de lançar os alicerces firmes e levantar paredes firmes. O homem, no seu estado de perfeição, como era Adão, antes do pecado, pela própria natureza dele, tudo que ele fazia antes do pecado era perfeito. Quem concorda, diga amém. Amém. Você entende isso? O homem, antes de pecar, tudo que ele fazia era perfeito, porque ele não tinha pecado. Então, tudo que ele fazia era bom, porque essa era a sua natureza. Depois da sua queda, o homem ficou defeituoso, e agora tudo que ele passou a fazer, passou a ter defeitos e imperfeições. Glória a Deus. Amém? Você compreende isso? É muito necessário que você compreenda isso, porque isso tem tudo a ver com o texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Há uma pergunta em nós: por quê? Por que nós não podemos edificar? Por quê? Por que nós não podemos lançar? Por que nós não podemos levantar as paredes? Por que nós não podemos cobrir? Por causa do pecado. O pecado tirou de você, de mim, essa possibilidade de no mundo espiritual fazer algo tão perfeito que lhe dê uma plena, perfeita segurança. O pecado tirou isso de nós. Adão, tudo que ele fazia era bom e perfeito, por causa da sua natureza. Depois da queda do homem, é fato isso. Tudo que ele passou a fazer, passou a ter o quê? Defeitos e imperfeições, porque acabou a perfeição do homem a partir do momento que ele caiu no pecado. Glória a Deus, aleluia. Diante disso, a vida espiritual do homem veio ao declínio. Amém? Amém. Depois da queda, a vida espiritual do homem veio ao declínio, de modo que ele não pode lançar os alicerces firmes, inabaláveis, perfeitos, sobre o seu casamento. Você entende isso? A vida do homem após o pecado veio a declínio, de modo que ele não pode mais, por causa do pecado e das imperfeições, e tudo que faz tem imperfeições, tem defeitos, por causa da sua natureza agora caída em Adão. Ele não pode mais lançar ele com as suas mãos, lançar os alicerces inabaláveis, perfeitos sobre o seu casamento. Não pode levantar paredes firmes, fortes, perfeitas, inabaláveis sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre ele mesmo. Glória a Deus. Não pode. Você não pode, que está aqui olhando para mim.
Eu que estou aqui pregando não posso. O homem não tem capacidade por si só de edificar a sua esposa, de edificar os seus filhos, de edificar a si mesmo, de edificar a sua própria casa. Ele não pode. Glória a Deus. Ele não pode por si mesmo fazer isso. É incapaz. A sua natureza não tem capacidade de lhe dar tais perfeições. Ô irmãos, ainda que muitos estão tentando, vocês têm que concordar comigo, ainda que ele tente por si mesmo lançar esses alicerces e levantar essas paredes e cobrir essa casa, que é no mundo espiritual. O que é no mundo espiritual? Tentar lançar os alicerces, levantar as paredes e cobrir a casa. No mundo espiritual é tentar buscar felicidade, realização, força, edificação, fortificação no casamento, no lar, para sua esposa e para com seus filhos. O homem tentar lançar por si só os alicerces espirituais do seu lar, levantar as paredes e cobrir a casa, é tentar buscar felicidade, realização, força, edificação, fortificação no casamento, no lar, para sua esposa, para com seus filhos. Irmãos, tenha certeza de uma coisa: vai ter defeitos. Ele pode até tentar. Às vezes na mente dele, ele pode até conseguir. Mas essa casa, essa base, esses alicerces e essas coberturas vai ter defeitos. Escute, nesses alicerces vai ter defeito, nessas paredes vai ter defeito, nessas coberturas, que aos poucos o telhado começa a se quebrar, a parede começa a se rachar e o alicerce começa a tremer e a casa começará a entrar em declínio. Mas por que, pastor? Porque Salomão disse que se Deus não edificar, Glória a Deus. ninguém edifica. Glórias a Deus. Entendeu? Ele vai fazer do jeito dele. Irmãos, quantas pessoas estão fazendo do jeito deles? Glória a Deus. Quantas pessoas estão fazendo do seu jeito, edificando a sua casa do seu jeito, edificando o seu casamento do seu jeito? Logo aparecem as rachaduras nas paredes, logo aparecem os buracos no telhado, logo aparece a fragilidade na casa. É ou não é? É. Porque não foi Deus que edificou. Glória a Deus. Brechas. Quais os primeiros resultados, pastor? De alguém que lançou as mãos nos alicerces, levantou o nariz, empinou, tirou Deus do centro e disse: eu faço, eu consigo. Então lança os alicerces, levanta as paredes e cobre a casa. Qual é o resultado disso? As brechas começam a aparecer, as paredes na fragilidade começam, os alicerces e as paredes também começarão a rachar, porque o homem não tem capacidade de lançar os alicerces espirituais da sua casa, da sua própria vida ou da sua família, a parte da misericórdia graciosa de Deus. Você entendeu? Vai haver brechas na sua esposa, vai haver brechas nos seus filhos, vai haver brecha no seu casamento. Se você ficar e tentar continuar edificando a sua casa segundo a sua própria sabedoria, vai haver brechas, irmãos. É impossível que não haja brechas. Impossível. Ou é dizer que esse texto aqui não está correto. Se você não concordar comigo que o homem que por si só lança os alicerces, levanta as paredes e cobre a casa, e não vai ter brecha lá, as paredes não vai rachar, vai haver buraco no telhado, brecha em todo que é lugar, e os alicerces começando a mostrar sua fragilidade. Se você não concordar comigo, você tem que dizer que esse texto aqui não está certo. E nós cremos que esse texto está certo. Glórias a Deus. Então não adianta, irmãos, não adianta nós tentar edificar, nós tentar fazer. Não dá, irmãos. Não está no poderio das suas mãos. Não dá. Não dá para você. Começa a usar a ferramenta que Deus te deu para fazer isso. Glórias a Deus.
Porque a sua é fraca. Sua ferramenta é fraca. E o resultado disso é o declínio dessa família. Sim, eu estou falando de muitos casamentos agora, de muitos anos, muitos tempos, que estão vivendo por viver, está empurrando com a barriga, não tem motivação mais um para com o outro, não tem mais esperança, felicidade, não tem mais paz, não tem mais união, não tem mais amor, não tem mais concordância, não tem mais harmonia. Glórias a Deus. Eu descrevi quantos casamentos aqui agora? Quantos casamentos eu descrevi aqui agora? De muitos anos, muitos tempos, que está vivendo por viver, empurrando com a barriga. Não tem motivação mais um para com o outro. O casamento é necessário ter motivação um para com o outro. Quem concorda, diga amém. Amém. Quando perde isso, meu filho, casamentos que não tem mais isso, não tem mais paz, não tem mais esperança, não tem mais felicidade, não tem mais amor, não tem mais união, não tem mais concordância, não tem mais harmonia. Ô pastor, mas por que mesmo não tem? Você pode ler comigo aí os Salmos? Vamos saber por que não tem isso aqui agora, que eu acabei de dizer. Vamos ler, todo mundo, todos nós. Vamos saber por que não tem isso. Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho e edifica. Até aí. Resposta. Por isso. Glória a Deus. Por isso que acabou tudo lá. Porque eles mesmos foi quem lançaram os alicerces e tentaram edificar por si só. Então, anos a anos vem empurrando com a barriga. Ô, irmãos, escute. Dentro dessa casa, entre essa família, entre esposa, marido e filhos. Porque tudo isso eles tentaram conseguir na própria sabedoria, no próprio entendimento. Cada um se estribando no seu próprio entendimento. Então acabaram lançando os próprios alicerces por si só, levantando as paredes por si só, cobrindo a casa por si só. Como vocês perceberam, não deu certo. Não deu. As paredes rachou, o telhado se quebrou, as brechas começaram a aparecer sobre as paredes, porque os alicerces foram colocados sobre eles mesmos, e com as próprias mãos eles tentaram edificar esse lar. Eu acabei de descrever aqui o motivo da maioria dos casamentos cristãos e não cristãos estarem em ruínas e em declínio há muitos anos, sem uma solução. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Irmão, você acredita que tudo isso que eu escrevi aqui era o que Deus estava falando comigo em minha mente enquanto eu estava deitado? Tudo isso estava me vindo na mente. Esse sermão aqui eu tive que levantar para preparar. Em vão trabalhou você. Escute, preste atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhou você, em vão ainda continua trabalhando. Em vão trabalhou você que lançou os alicerces e ainda continua lançando. Em vão trabalhou você que levantou as paredes e ainda continua levantando. Em vão trabalhou você que cobriu a casa e ainda continua cobrindo. Em vão. A única coisa que eu não consigo entender é como essas pessoas ainda não se cansaram desse tempo todo, esse telhado se quebrando, essa parede rachada, esses buracos aparecendo, esses alicerces destruídos, com toda a casa pela sua fragilidade. O que significa isso, pastor? Anos de casamento sem restauração, sem união, sem paz, sem felicidade, sem harmonia, sem alegria, sem concordância, sem edificação nesse lar e nessa família. Porque esse tempo todo, quando perceberam a fragilidade das suas construções, escute bem agora, preste atenção. Tem pessoas que até percebem: poxa, nós falhamos. Caramba, não foi o que eu pensava. Não foi também o que eu pensava. Eu pensei que ia ser de uma forma, foi de outra. Tem uns que a ficha até cai. Mas, porque não entenderam que o problema, porque nesse tempo todo,
Quando perceberam a fragilidade das suas construções, colocaram remendo nas paredes e remendo nos telhados. Você sabe que remendo não é uma coisa muito boa, né? Remendo está sujeito a ou piorar, ficar igual ou pior do que o que estava. Colocaram remendo. E não é remendo que Deus chamou a colocar. Porque não entenderam que o problema todo dessa casa, dessa família, desse casamento, estava na base dessa casa, da casa e nos seus alicerces. Preste bem atenção, mais uma vez, no que eu vou dizer. É impossível que o homem, por mais sábio que ele seja, por si só, com as suas próprias mãos, consiga santificar a sua casa, santificar a sua esposa, santificar seus filhos, santificar a si mesmo, santificar de modo geral a sua família. Por mais sábio que ele seja, ele não pode fazer isso, irmãos. Ele não pode conseguir santificar a sua casa, santificar a sua esposa. É impossível que o homem, por si só, com as suas próprias mãos, fortaleça sua casa, fortaleça sua esposa, fortaleça seus filhos, fortaleça a si mesmo. Você concorda? Diga um amém. Amém. É impossível. É impossível que o homem por si só, com as suas próprias mãos, edifique a sua casa, edifique a sua esposa, edifique os seus filhos, edifique a sua família. É impossível que o homem por si só, com as suas próprias mãos, faça. Escute, olhe para cá, irmãos. É impossível que o homem por si só, com as suas próprias mãos, faça a sua esposa feliz. É isso que vocês estão ouvindo. É impossível que o homem, por si só, com as suas próprias mãos, faça a sua esposa feliz, os seus filhos felizes, a si mesmo feliz, o seu casamento feliz e a sua família feliz. É impossível que o homem, por si só, por si mesmo, com as suas próprias mãos, traga, consiga realização para a sua esposa, realização para os seus filhos, realização para a sua família, realização para o seu casamento. É impossível. 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 Mas por que, pastor? Tanto impossível? Por causa da queda do homem. Tudo que ele faz é defeituoso. Nada que venha do homem espiritualmente pode trazer equilíbrio e durabilidade. Escute que eu vou falar de novo isso aqui. Preste bem atenção. Escute. Nada, eu estou falando nada. Nada que venha do homem espiritualmente pode trazer equilíbrio, durabilidade, edificação, fortalecimento, a parte da graça misericordiosa de Deus. Glória a Deus. A parte de Deus, fora de Deus, longe de Deus, sem que Deus seja o centro, o homem não pode espiritualmente trazer equilíbrio, edificação, fortalecimento, durabilidade, a parte da graça misericordiosa de Deus para com ele. Então, irmãos, o que é que esse homem precisa? Preste atenção, irmãos. Então, ele precisa de quê? Ele precisa do perfeito. Por que ele precisa do perfeito? Tudo que ele faz está com defeito. Tudo que ele faz não é mais perfeito. Então, o homem precisa, depende, carece urgentemente do perfeito para tornar o que ele faz perfeito. Eu vou falar isso aqui de novo, você precisa entender. Diante disso, do declínio do homem, diante da espiritualidade do homem, a parte de Deus, ele não pode fazer nada. Edificar, dar equilíbrio, trazer durabilidade, ele não pode. Ele precisa de quê então? Ele precisa do perfeito. O perfeito é Cristo. Ele precisa do perfeito para tornar o que ele faz perfeito. Ele precisa do forte para tornar o que ele faz forte. Ele precisa do santo
puro, sem pecado, para tornar o que ele faz santo. Ele precisa daquele que é reto para tornar o que ele faz reto. Por isso que o Senhor disse: se eu não edificar a casa, se eu, Deus aqui, Deus, não subir as paredes, se eu não lançar os alicerces, se eu não cobrir a casa, em vão trabalha você, em vão está trabalhando você. Todo esse tempo para edificar, para sustentar, para fortalecer essa casa, em vão. Se eu não fazer, se eu não edificar, se eu não subir as paredes, se eu não cobrir o telhado, o forte, o perfeito, se eu não lançar os alicerces, você está lançando, levantando, cobrindo, em vão. Porque assim diz o Senhor: se eu não edificar a casa, se eu não edificar o casamento, se eu não edificar a esposa, se eu não edificar o marido, se eu não edificar os filhos, se eu não edificar a casa, ninguém edifica. Ninguém. Se eu não for lá edificar a casa, edificar os filhos, edificar a esposa, edificar o marido, edificar a família, edificar o casamento, não tem homem na face da terra que venha e edifique no meu lugar. Só Deus que faz, meu filho. Mesmo depois de estar em Cristo, irmão. Escute agora. Talvez alguma curiosidade que possa surgir, mas está falando de quem, pastor? Mesmo depois de estar em Cristo. Você pode pensar: não, pastor, eu sou crente. Mas mesmo você sendo crente, mesmo depois de você estar em Cristo, o homem não tem capacidade de andar por si só. Quem concorda com um amém aí? Amém. Mesmo depois, segundo a sua própria sabedoria, ou fazer nada à parte da graça, do poder e da misericórdia de Deus. Mas pastor, se o senhor está falando do meu casamento, se eu estou falando da minha vida, o Senhor está falando da minha família, o Senhor mostrou a ferida e ao mesmo tempo também mostrou a cura, dizendo que só o Senhor pode edificar. Mas agora a pergunta que não cala é: como eu posso edificar a minha casa? Como eu posso trocar os meus alicerces? Como eu posso fazer uma reforma no meu lar, pastor? Como eu posso restituir, restaurar o meu casamento? Como eu posso restaurar o meu relacionamento com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos? Como eu posso ter uma casa abençoada, um casamento abençoado, uma família abençoada? Como é que eu tenho que fazer isso? Glória a Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu jamais poderia deixá-los sem essa resposta. Não faria sentido a minha mensagem se eu não deixar para você a ferramenta como mudar tudo e consertar os erros. Glória a Deus. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Escute. A palavra de Deus fala constantemente: maridos, para o marido, leia constantemente a palavra de Deus, medite constantemente e pratique constantemente a palavra de Deus dentro das suas casas, para com seus filhos e para com as suas esposas. Glória a Deus. É correto isso? É Deus que manda? Diga um amém. Amém. O que mais, pastor? Escute. Vá até Deus. Escute, irmãos. Escute bem. Você não pode perder nada dessa parte aqui, nada. Glória a Deus. Como eu disse, eu não poderia deixar você sem uma resposta. Como, pastor? Como? O Senhor já mostrou a ferida, ela foi aberta. Talvez falou da minha vida, do meu casamento, de mim, pastor. Talvez o Senhor falou da minha vida aí, que há anos eu com as minhas mãos aí tentando lançar os alicerces, pastor, tentando levantar as paredes, pastor, tentando cobrir, e até
porque só Deus pode edificar a casa. Mas como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer uma reforma no meu lar? Como eu posso restaurar minha casa, meu casamento, meu relacionamento com os meus filhos, com meu esposo e ter uma família abençoada? Como? Então, como eu disse, a palavra de Deus constantemente, ela vai nos dizer: maridos, leiam constantemente a palavra de Deus e meditem constantemente, pratiquem constantemente a palavra de Deus dentro das suas casas, para com seus filhos, para com suas esposas. Vá até Deus na palavra, viva essa palavra no seu casamento. Mulheres, escute o que os seus esposos têm a dizer da parte de Deus para vocês. Escute o que a Bíblia tem a dizer da parte de Deus para vocês. Viva o que vocês escutarem. Pratique o que vocês escutarem. Maridos, qual o seu papel no casamento? Como você mesmo sabe, não existe outra forma de ter uma casa edificada na rocha pelo Senhor. Glória a Deus. Não existe. Não existe outra forma de ter uma casa na rocha pelo Senhor, edificada pelo Senhor, se não for através da sua própria palavra. Quem concorda, diga um amém. Amém. E o Senhor deixou, escute, maridos, o Senhor deixou uma porção para vocês, para nós. Deus deixou uma porção para você se alimentar e dela praticar ela dentro do seu casamento. Eu vou dizer de novo: maridos, qual é o seu papel no casamento? Como você mesmo sabe, não existe outra forma de ter uma casa edificada na rocha pelo Senhor, se não for através da sua própria palavra. E o Senhor deixou uma porção para você se alimentar dela e praticar ela dentro do seu casamento. Primeira porção, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-a com honra, como parte frágeis e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém? O que mais, pastor? Honra a sua esposa como sexo mais frágil. Ame ela como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Amém. Do mesmo modo, mulheres, sejam, irmãos, aqui é a ferramenta para ter um lar edificado, lembre disso. Do mesmo modo, mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres, sejam em tudo submissas aos seus maridos. Efésios capítulo 5, versículo 22. Agora escute bem: quando ambos cumprirem esses papéis, ambos mostrarão que agora, dessa vez, estão confiando 100%, totalmente agora, não mais em si mesmo, para trazer felicidade para o seu casamento, mas somente na sabedoria, nos conselhos, na doutrina, na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? É isso que Salomão quer dizer lá: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Exatamente isso. É você reconhecer que um lar só pode ser edificado se for pelos preceitos bíblicos, santos, retos do Senhor. E tem uma porção para nós, tem uma porção para a mulher, tem uma porção para o homem. Quando ambos entendem e cumprem os seus papéis, ambos mostraram que agora, dessa vez, não estão confiando 100%, totalmente agora, não mais em si mesmo, para trazer felicidade para o seu casamento, como muitos fizeram e muitos estão fazendo, mas somente na sabedoria, nos conselhos, na doutrina, na palavra do Senhor,
para que tenham um casamento realizado. Dessa forma, eles estão entendendo, escute, quando ambos entendem isso que eu acabei de ler aqui, dessa forma, eles estão entendendo completamente e agindo assim agora, verdadeiramente é Deus que está edificando essa casa. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quando ambos agem assim, verdadeiramente é quando a mulher sai do centro. Escute, vê se concorda comigo. O texto que nós abrimos é Salmos 127. Até aqui, Deus tem falado poderosamente conosco. Agora, veio a aplicação para que nós possamos realizar em nossa vida. Porque é claro que depois de tudo que foi falado, da brecha no telhado, da brecha nas paredes, da fragilidade dos alicerces que lançamos, e deu errado, fica a pergunta: e agora? Como consertar? E agora? Como lançar novos alicerces? E agora? Como restaurar? Como edificar? Como ter um casamento realizado? Deus responde para cada um de nós, dá a porção da mulher e diz: coma, dela se alimente e por ela viverá. Dá a porção do homem e diz: coma, dela se alimente e por ela tu viverás. Glória a Deus. De modo que quando passamos a entender isso é tão tremendo, irmão, que assim agora, dessa forma, verdadeiramente é Deus que está edificando essa casa. Você concorda comigo, irmão? Isso não faz todo sentido. Quando o homem entende o seu papel, vai a Deus, consulta a Deus, traz a sua esposa, edifica ela através da palavra, não na sabedoria dele, mas na de Deus, não no conselho dele, mas no de Deus, não na força dele, mas na de Deus. Ou seja, ele está deixando que Deus edifique a sua casa. Glórias a Deus, aleluia. Assim a mulher, quando entende o seu papel, é submissa, é amável, é sábia na sua casa, o que ela faz? Ela está saindo do centro do seu casamento, indo a Deus e deixando que Deus edifique o seu casamento. Glórias a Deus. Desse modo, assim, ambos entenderam completamente, verdadeiramente, que Deus está edificando essa casa. Dessa forma, se cumprirá Mateus, capítulo 7, versículo 24, na vida desse casal. Vocês concordam? Quando ambos passam a praticarem, viverem a palavra, honrarem, edificar as suas casas na palavra de Deus, irmãos, eu acredito que todos nós precisávamos ouvir essa palavra. Talvez estávamos dormindo acerca disso. Fala a verdade, vai para essa mensagem. Tem encontrado umas brechazinhas não lá no telhado da sua casa? Glória a Deus. Sua esposa, fala a verdade, você olha para ela de vez em quando, tem encontrado umas brechazinhas, tem um telhado. Glória a Deus. Você é o responsável. Seus filhos, fala a verdade, dê uma olhadinha. Tem uns buracozinhos, né, no alicerce? É porque você está lançando. É você que cobriu. A partir de hoje, deixe Deus cobrir, Deus levantar as paredes, Deus lançar os alicerces e Deus edificar essa casa. Quando isso acontece, Ele é que vai edificar seus filhos, Ele é que vai edificar sua esposa, Ele é que vai edificar você, Ele é que vai edificar a sua família. Quando ambos cumprem os seus papéis na sua casa, na vida, se cumpre Mateus capítulo 7, versículo 24, na vida desse casal, nessa família, a partir do momento que cada um começa a praticar essa palavra, esses papéis, essa porção que Deus deixou para cada um, olha o que acontece. Veja lá, vamos ler agora Mateus capítulo 7. Agora eu preciso ler com vocês. Mateus 7, 24. Glória a Deus. Como é que está escrito aí? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as põe em prática, compará-lo-ei
a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impeto contra aquela casa e ela Não caiu. por quê? Estava alicerçado na rocha. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Ô irmãos, você viu aí agora? Sabe quem é essa casa aí? Marido e esposa, quando ambos começam a comer sua porção e praticar no seu lar, no seu cotidiano. Glória a Deus. Eles têm uma casa, como está escrito lá, edificou a casa sobre uma rocha. A rocha lá é Jesus, daquela passagem. A rocha aí de Mateus aí é Jesus. E o que acontece? Problemas vêm, você viu? Dificuldades vêm, você viu? Vento vem, mas a casa não cai. Glória a Deus. O casamento não destrói. Verdade. A casa permanece tendo paz, harmonia, felicidade, realização. Por quê? Porque estava edificada sobre Jesus. Glória a Deus. E o outro homem, o insensato? Pois aqueles que não escutam as minhas palavras e não praticam, compará-lo-ei a um insensato tolo que edificou a sua casa sobre Areia. O que aconteceu aí? Bater naquela casa. O que aconteceu? Por quê? Sendo o quê? Grande? Na sua queda. Todo mundo já sabe quem é essa casa aqui, né? Essa casa aqui é a casa que o Senhor não edificou. Glórias a Deus. Aleluias. Verdade. Essa casa aqui é a casa que o marido e a mulher cobriu, levantou as paredes e lançou os alicerces. Infelizmente, como eu tinha dito na mensagem toda, ela é fraca. Viu quando veio o problema? Não quero mais não. Separação, divórcio, adultério. Deus. Verdade. Não dá mais. Não gosto mais de você, lhe odeio. Acabou. Se edificaram a si mesmo. Acharam que um ia completar o outro. Só quem completa a alma do homem é Jesus. Glória a Deus. Só quem completa a alma da mulher é Jesus. Glória a Deus. Agora, ambos, quando estão edificados no Senhor, há uma completude. Porque Eita, Deus é o glória. centro daquele casamento. Aleluia. Mas um casamento que se junta para um realizar o outro, nunca vai acontecer isso. Eita, glória, é verdade. Nunca. 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 Tenho certeza disso. Pode vir para cá, volte para essa luz. Vamos lá. Vocês entenderam já. Agora veja bem. Você já lançou os alicerces muitas vezes com brigas, discussões, levantou paredes em atritos, discórdias, desunião, infelicidade. Durante esses anos todos, cobriu telhados com insubmissão contra o seu esposo, com falta de respeito para com ele. Você, marido, tapou buracos com falta de amor com sua esposa, falta de paciência, ignorância, brutalidade, imparcialidade, infidelidade. Esse foi o resultado de querer esses anos todos edificar a casa com as suas próprias mãos e ter levantado os próprios alicerces com as próprias mãos. Agora chegou a hora de se arrepender disso tudo, desse pecado, dessa loucura que nós já vimos. O insensato foi lá, edificou na areia, louco, louco. Glória a Deus, é verdade. Chegou a hora de se arrepender dessa loucura. Chegou a hora, você que está me ouvindo, de ir ao Senhor e pedir a Ele que levante novos alicerces, que levante novas paredes, que cubra a casa com seu manto. Chegou a hora de entregar na mão do Senhor a construção dessa casa. Glória a Deus. E deixar que Ele não só construa, mas que Ele edifique esse lar. Glórias a Deus. Eu preciso fazer uma oração. E a oração é essa. Nós precisamos fazer. O meu pecado me tornou defeituoso, imperfeito, de modo que todas as coisas que as minhas mãos fazer a parte de ti sai defeituosa. Você precisa ir a Deus com tais orações. Senhor, o meu pecado me tornou defeituoso, imperfeito, de modo que todas as coisas que as minhas mãos faz a parte de ti saem defeituosas e arruinadas.
mas eu oro a Ti e creio que Tu és perfeito, rocha inabalável, rocha eterna, que não se pode abalar. Jamais eu creio que só o Senhor pode tornar minha família, meu casamento inabalável, edificável, santo, alegre, unido e saudável. Glória a Deus. Amém? E por isso, Senhor, a minha oração é, feche os olhos, vamos fazer essa oração comigo. Curve a sua cabeça. Por isso, Senhor, olhe comigo. A minha oração é: vem e edifica a minha esposa. Vem e edifica o meu casamento. Vem e edifica a minha vida. Vem e edifica os meus filhos. Vem, Senhor, e me dá graça para me amar a minha esposa, mesmo com as indiferenças, mesmo com os defeitos, mesmo com todos os problemas. Me dá graça para arrumar os meus filhos com toda a situação, para amar os meus filhos com toda a situação que eu terei que enfrentar. Senhor, me dá graça para eu ser santo para a minha esposa, santo para os meus filhos, e testemunhar Cristo para eles, porque sem Ti, Senhor, sem Ti, rocha inabalável, sem Ti, rocha poderosa, jamais eu poderei isso fazer. Eu não posso, Senhor, sem Ti. Senhor, eu não posso, porque já disseste para mim. Eu entendi que só o Senhor pode edificar a minha casa. E se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalha os que edificam. Eu, na minha própria sabedoria, eu não quero trabalhar na minha própria sabedoria, no meu próprio entendimento, Senhor. Que seja o Senhor o centro da minha família, que seja o Senhor o centro do meu casamento. Eu peço, Senhor, que o Senhor edifique a minha casa e toda a minha família, em o nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Louvado seja Deus por essa palavra, só lhe deu glória. Pode ficar de pé.